Essa temporada de Gêmeos começa com a mente inquieta, o céu em transição e um dilema bem claro. O que você precisa dizer e o que você só repete para não encarar o silêncio? A entrada do Sol em Gêmeos marca o início de uma temporada de diálogos, trocas e pensamentos em movimento. Mas esse não é um tempo apenas leve. É um ciclo de multiplicidade, sim, mas também de contradições internas. E logo nos primeiros dias, o céu te pede uma escolha. Você vai falar só para preencher o espaço ou para transformar algo dentro e fora? Se você não me conhece, oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e estou cansada de ver a astrologia sendo banalizada. Também trabalho com numerologia e oráculos e construí uma base sólida de análise simbólica ao longo do meu caminho, o caminho da eremita. E hoje estou aqui para te trazer essa profundidade através da análise da temporada de Gêmeos. Vamos mergulhar no mapa desse novo ciclo solar, os aspectos que marcam esse início e os dilemas profundos que essa temporada vai colocar na sua frente, porque nem toda leveza é superficial e nem toda dúvida é falta de rumo. E aqui no dia 20, iniciamos a temporada geminiana. No momento em que o Sol cruza aqui o limiar de Gêmeos, o céu nos convida a olhar para os múltiplos espelhos da mente, o pensamento, a linguagem, a escuta, os vínculos breves, os saberes em trânsito. Mas essa entrada aqui não se faz com leveza absoluta. Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, ainda está em Touro, um signo fixo, terrestre. Estamos diante de um paradoxo. A mente deseja correr, mas o pensamento ainda está preso à matéria, à cautela, à repetição. O Sol chega a Gêmeos para abrir os caminhos da curiosidade, da pluralidade, mas o seu regente ainda carrega o peso dos apegos. Internamente, a gente pode ter uma sensação de estar entre dois mundos: aquilo que já se conhece, que se repete, e o que ainda é incerto, mas é sedutor. A mente pode se mostrar inquieta, mas ainda presa a antigas formas de pensar. E no cotidiano, assuntos ligados à comunicação, transporte, aprendizado, redes sociais, vizinhança começam a ganhar relevância. Mas ainda há uma certa demora nas respostas, atrasos mentais ou negociações que pedem mais tempo e precisão. Hoje, no dia 22, a gente tem o primeiro aspecto relevante da temporada, que é o trígono entre Vênus em Áries e Marte em Leão. O céu acende o fogo dos encontros e das vontades. Vênus, que é a deusa do desejo, dos prazeres, encontra Marte, o deus da ação, da afirmação, em um aspecto harmonioso que une impulso e magnetismo. Mas esse fogo todo aqui, ele não é brando. Vênus está em Áries, que é um signo de Marte, onde deseja com pressa, ousadia, confronto. E Marte, por sua vez, caminha altivo por Leão, onde quer ser reconhecido, brilhar. É uma dança entre sedução e protagonismo, entre o querer e o poder. Em sua face luminosa, esse trígono aqui instiga a expressão apaixonada. Já em sua sombra pode haver vaidade, impulsividade nos vínculos e egos inflamados. É o momento onde a libido criativa está em alta, há desejo de criar, de amar, de conquistar, vontade de experimentar o prazer como afirmação da própria potência. E os relacionamentos ganham dinamismo, provocação, paixões que se acendem por admiração, coragem, desafio, mas também tem a tendência de disputas de poder no campo afetivo. No dia 24, temos a conjunção de Mercúrio e Urano em Touro. Nesse dia que a mente encontra o imprevisível. Mercúrio, que é o regente da temporada geminiana, ainda em Touro se alinha com Urano, o planeta das rupturas, das revelações súbitas e da visão além do tempo. O dilema aqui é entre a segurança do conhecido e a urgência do novo. A mente deseja estabilidade, mas Urano, como um raio, obriga a mudar a frequência. É como se a Terra trepidasse sob os nossos pés mentais. Ideias que antes pareciam sólidas começam a se mostrar frágeis. Certezas ruem em nome da inovação. Percepções ocultas vêm à tona, às vezes como epifania e às vezes como desconforto. Esse é um aspecto de ruptura cognitiva, informações inesperadas, mudanças de planos, insights geniais ou colapsos de pensamento podem ocorrer. Palavras têm o poder de abalar estruturas. Internamente, a gente pode experienciar uma sensação de urgência mental, ideias fora da caixa, uma vontade súbita de mudar de opinião, padrões, hábitos.
Pode haver insônia, nervosismo e ansiedade criativa. No cotidiano, a gente pode observar algumas notícias bombásticas, revelações tecnológicas, falhas em sistemas ou redes de comunicação e também mudanças no mercado financeiro. E no campo espiritual e simbólico, é como se uma nova verdade quisesse entrar, mas encontra a mente ainda apegada à estabilidade. A desconstrução aqui é necessária. E no dia 25, a gente tem Saturno entrando em Áries. E quando o planeta dos limites e das responsabilidades entra no primeiro signo do zodíaco, o tempo encontra o início. Saturno é o senhor dos ciclos longos, do karma, da colheita, do amadurecimento. E adentra o território de Áries, um signo cardinal de fogo, onde tudo começa com força, urgência, instinto. O paradoxo aqui é muito claro. Saturno quer paciência e duração. E Áries quer pressa, combate. A tensão aqui é arquetípica. Agir por impulso ou construir com estratégia. O céu nos convida a fundar um novo tempo pessoal com coragem, mas sem imprudência. Não basta apenas começar. Será preciso sustentar. O guerreiro ariano precisa encontrar disciplina. E o sábio saturnino aprender a ousar. Saturno representa a estrutura, amadurecimento, esforço, tempo, autoridade, responsabilidade, realidade. Seu ciclo total dura cerca de 29 anos e a última vez que esteve em Áries foi entre 1996 e 1999. Então, para os nascidos nesse tempo, bem-vindos ao retorno de Saturno de vocês. É o início de uma nova etapa de amadurecimento coletivo e pessoal. É uma autorresponsabilidade radical. O eu aqui precisa se tornar fiador da própria ação. É um momento de testes de coragem com consequência. Não basta ser valente, é preciso ser consistente. É o tempo dos construtores pioneiros. Quem começa algo agora vai ter que sustentar com maturidade. Há também uma tendência a conflitos com figuras de autoridade ou imposição de limites, principalmente nos temas ligados à identidade, agressividade, iniciativa, autonomia. Podemos experienciar um sentimento de cobrança interna, principalmente para aqueles que iniciam seu retorno de Saturno. Aquela questão de preciso fazer, mas não posso errar. Conflitos com a própria iniciativa. Eu quero agir, mas não sei se estou pronto. Há uma tendência de recalcar ou reprimir o instinto por medo de falhar. Esse ingresso aqui inaugura um tempo onde ação sem direção vira frustração e paralisação por medo vira omissão. A virtude a ser cultivada é a coragem madura, não a que se lança sem pensar, mas a que se mantém em pé mesmo quando o tempo desacelera. No dia 25 também, Mercúrio entra aqui no signo de Gêmeos, depois de semanas caminhando lentamente pelo corpo e pela terra de Touro. Mercúrio, que é o regente dessa temporada, volta para sua morada celeste. E ao retornar, traz alívio. O pensamento se solta, a palavra se expande, a escuta se ativa. Mas há um dilema sutil aqui. Com tanta fluidez, como manter a coerência? Com tanta informação, como manter a profundidade? A mente agora quer múltiplas janelas abertas, mas será que aguenta as correntes cruzadas? O convite aqui é duplo. É acolher a leveza, o humor, a curiosidade viva de Gêmeos e, ao mesmo tempo, cultivar presença para que o saber não se perca no ruído. Mercúrio em Gêmeos está em domicílio, ou seja, ele está pleno em sua função natural de conectar, comunicar, aprender, ensinar, articular, observar. Aqui, Mercúrio se move rápido, com agilidade de raciocínio, boa escuta, desejo de múltiplos contatos. Esse trânsito aqui traz clareza mental, leveza nas trocas, agilidade nas negociações, capacidade de adaptar ideias, buscar informações com rapidez. É excelente para estudos, viagens curtas, escritas, diálogo, ensino, aprendizagem. Vamos experienciar uma mente mais alerta, uma percepção mais ampliada, desejo de falar, escrever, expressar, compreender. As palavras se tornam pontes, mas também podem virar atalhos vazios se não houver escuta. E aqui no dia 27 a gente tem Lua Nova em Gêmeos. Toda Lua Nova marca um reinício, mas quando ocorre em Gêmeos, que é o signo da mente, da linguagem, o recomeço se dá nas formas como pensamos, falamos, nos conectamos. Aqui o dilema se revela entre o excesso de informações e a falta de escuta verdadeira, entre o desejo de compreender tudo e dificuldade de sustentar um silêncio fértil. Essa alunação planta uma pergunta essencial: o que eu estou realmente tentando comunicar? E por quê?
É uma lua que fala, mas que também escuta, que aprende, mas precisa escolher, que se move, mas exige presença nos encontros. Essa lunação aqui acontece poucos dias depois de Mercúrio ter retornado ao seu domicílio, ou seja, o ciclo começa com um regente empoderado, lúcido, fértil para ideias. Gêmeos representam o aprendizado da dualidade, da escuta, da articulação entre opostos. É a mente viva que cruza pontes entre pessoas, lugares, conceitos. Uma lua nova em Gêmeos é sempre uma porta de entrada para o diálogo, para a escrita, para o ensino, para a curiosidade, para o movimento. Mas aqui, mais do que isso, ela pede discriminação simbólica, saber o que vale a pena aprender, repetir ou comunicar. É um momento de recomeços ligados à comunicação, um bom momento para escrever, publicar, ensinar, dialogar, pedir, perguntar, um bom momento para início de novos estudos, cursos, leituras. É um momento de renovação de relações fraternas, parcerias mentais, amizades intelectuais. É um momento também de mudanças em rotinas de deslocamento, vizinhança, compromissos curtos. É o início de questionamentos internos importantes. O que eu realmente acredito? O que eu quero dizer? Com quem preciso conversar e trocar? Aqui no dia 30, a gente tem Mercúrio Casime no signo de Gêmeos. Casime significa no coração do Sol. É um momento em que um planeta não é apenas consumido pela luz solar, igual acontece na combustão, mas alcança sua máxima dignidade simbólica ao se assentar no trono do rei. Nesse dia, Mercúrio se torna rei por um instante. Mas mesmo aqui é um dilema. Quando se vê tudo, ainda se pode escolher? Quando a mente clareia demais, não corremos o risco de paralisar diante do excesso de possibilidades? Esse é um dia de entendimento nítido, de ideias que fazem sentido, de conexões mentais e decisões que se alinham ao espírito do tempo. Mas a nitidez exige discernimento. O que farei com a clareza que me é dada? Mercúrio Casime se torna a máxima expressão de Mercúrio como mente viva, ágil, articuladora, lúcida, conectiva. Não há trânsito mais propício para decisões mentais importantes, escritos, negociações, estudos, revelações, epifanias verbais e encontros esclarecedores. É um momento de entendimento profundo. Uma ideia se revela como se estivesse pronta há muito tempo. Decisões que pareciam difíceis se simplificam. E no cotidiano é um excelente dia para provas, aulas, redações, diálogos importantes, ideias de negócios, lançamentos de conteúdo, mediações e acordos. Esse também é um dia onde a palavra se torna oráculo. O que for dito aqui reverberará com força, como se o pensamento estivesse alinhado com um eixo de verdade pessoal e coletiva. E no dia 3 de junho temos Lua crescente em Virgem. Após o entusiasmo curioso da Lua nova em Gêmeos, a Lua chega ao quarto crescente em Virgem pedindo disciplina para o que foi iniciado. O dilema é claro: sigo explorando possibilidades ou começo a organizar o que eu já tenho em mãos? A mente quer mais estímulo, mas o tempo exige aplicação. É uma fase de fricção construtiva. A Lua em Virgem quadra o Sol em Gêmeos, exigindo que a leveza do pensamento se submeta à exigência do detalhe. É o conflito entre a teoria e a prática, entre o esboço e o protótipo. O céu pede revisão, aprimoramento e humildade. A quadratura entre ambos é o encontro entre duas formas distintas de mercurialidade. Gêmeos fala, questiona, diversifica. Já Virgem analisa, purifica, ordena. Esse é o momento para colocar as ideias à prova do mundo concreto. As palavras ditas agora pedem coerência. As escolhas precisam ser cuidadas. O excesso de dispersão pode gerar ansiedade ou frustração se não houver aplicação metódica. Internamente, podemos sentir uma necessidade de revisar intenções, perceber onde está o ruído e buscar coerência entre discurso e prática. A saúde pede atenção ao corpo, à alimentação, à rotina, à organização do cotidiano, e no trabalho é uma boa fase para editar textos, corrigir projetos, aperfeiçoar sistemas e planejar de forma mais realista. Também é uma fase de humildade lunar, a capacidade de perceber o que ainda precisa de cuidado sem desânimo, acolher o imperfeito como etapa do processo. No dia 6 de junho, Vênus entra em Touro. Depois de percorrer o campo ardente de Áries, onde Vênus deseja com pressa e luta para conquistar, a deusa retorna ao seu templo terrestre, onde tudo se faz com tempo, toque e presença. Mas a entrada de Vênus em Touro também traz um dilema. Como encontrar prazer sem apego?
Como cultivar vínculos com consistência, mas sem estagnação? A atmosfera convida à estabilidade, mas pode também revelar onde estamos presos ao que é apenas confortável. É hora de nutrir o que realmente tem valor e soltar o que apenas oferece anestesia emocional. Vênus em Touro está em domicílio, ela está plena em sua dignidade. Ela expressa com naturalidade os seus princípios de harmonia, prazer, beleza, afeto e valor. Touro é um signo fixo de terra regido pela própria Vênus. Fala de tudo aquilo que sustenta a vida com ritmo e constância. Aqui o amor, ele é sensorial, ele é lento, fiel e exige reciprocidade real. É um excelente período para relacionamentos mais calmos e nutritivos, para cuidar do corpo, da casa, das finanças, das plantas, da arte. Tudo que exige constância, beleza e tempo para crescer. Internamente, podemos sentir desejo por calma, segurança emocional, prazer tangível, contato com a natureza. No corpo, vamos experienciar maior sensibilidade ao toque, à beleza natural, aos ritmos do descanso, da alimentação e da sensualidade. Já no amor, podemos experienciar relações mais estáveis e afetuosas, ver essas relações que são estáveis se fortalecerem. Afetos superficiais tendem a ser reavaliados nesse período. Já no dinheiro, há a busca pela segurança material. É uma boa fase para investimentos cautelosos e conscientes. É um período excelente para criar raízes em projetos afetivos ou artísticos, para cultivar talentos e saborear os frutos do que já está plantado, mas também para observar onde o medo da mudança se disfarça de estabilidade. E no dia 8, Mercúrio encontra Júpiter no último grau de Gêmeos. Júpiter é o planeta do saber amplo, da fé, da narrativa e dos significados. Aqui, a mente, que é Mercúrio, toca o excesso. Ou ela se expande em compreensão, ou se perde na multiplicidade. É o ápice do raciocínio geminiano, mas também o seu limite. A informação precisa virar sabedoria, ou vai se tornar ruído. Essa conjunção aqui pode gerar visões amplas, revelações, sínteses brilhantes, mas também pode causar julgamentos apressados, arrogância intelectual ou dispersão argumentativa. É o momento do clímax mental da temporada geminiana. Uma decisão simbólica está em jogo. O que eu quero levar comigo para o próximo ciclo emocional que se aproxima? Mercúrio representa o pensamento lógico, o discurso, a linguagem cotidiana, e Júpiter representa o saber superior, o sentido, a crença, a expansão e o exagero. Ambos estão em Gêmeos, que é um signo regido por Mercúrio, e no grau 29, conhecido como grau anárquico, limiar, o ponto de encerramento e transição. Aqui o saber se acelera. A urgência em dizer, entender, comunicar, ensinar, mas também é o momento de parar de acumular e começar a integrar. Internamente, podemos sentir um entusiasmo intelectual, um desejo de compartilhar algo importante, encontrar sentido em algo que parecia apenas racional. Na linguagem, podemos experienciar conversas grandiosas, exageradas ou iluminadas. É uma necessidade de dizer tudo antes que o tempo mude. E no cotidiano é um bom período para palestras, publicações, defesas de ideias, sínteses e finais de ciclos de estudo. E logo após essa conjunção aqui, Mercúrio vai entrar em Câncer, após o clímax da racionalidade, Mercúrio mergulha em águas mais profundas. Em Câncer, a mente se reveste de emoção, de lembrança, de afeto, mas aqui está o dilema. Pensar com o coração pode curar ou confundir. A palavra que antes explicava agora evoca. O pensamento se torna memória. A fala busca acolher ou se proteger. O desafio é ouvir o que se sente antes de dizer o que se pensa e transformar a linguagem em ponte afetiva, não em carapaço ou manipulação emocional. Mercúrio em Câncer está em um signo cardinal de água. Sua função muda, menos lógica e mais empatia e intuição. Aqui ele transita pelo território da memória, da intimidade, da linguagem do cuidado. É um bom período para ter conversas íntimas, escrever com alma, escutar entre as palavras. Na mente há uma maior sensibilidade ao ambiente, um pensamento mais subjetivo, uma percepção emocional afiada. Na comunicação, o foco se volta para a família, para o lar, para o passado, para o pertencimento. As palavras podem ser abrigo ou defesa. E na escuta interior, há um aumento da intuição, emoções antigas voltando como mensagens
simbólicas. E no dia 9, Júpiter também entra em Câncer. O grande benéfico ingressa em Câncer e retorna ao seu trono de exaltação. O crescimento aqui não vem da competição, mas da capacidade de nutrir, de acolher. A fé não se apoia na doutrina, mas no instinto que reconhece onde é a verdade emocional. Mas esse trono é de água. Como crescer sem se afogar? Como proteger sem sufocar? Como acolher sem perder os próprios contornos? O dilema está entre o amor que gera e o apego que paralisa, entre a abundância que alimenta e o excesso que retém por medo da perda. Júpiter é o planeta da expansão, da sabedoria, do propósito, da fé e fertilidade. E em Câncer, que é um signo cardinal de água regido pela Lua, ele encontra o seu lugar mais fértil, um terreno simbólico onde o saber se faz gesto de cuidado e a ética se enraiza no pertencimento. Esse é o Júpiter da grande mãe, do alimento que gera vida, da casa interior que abriga o sentido. Por isso é um ano fértil, para o corpo, para a alma, para os projetos, mas também um tempo de reencontro com as origens, com a ancestralidade, com os laços que verdadeiramente sustentam. No corpo e na alma temos a fertilidade simbólica e literal. Júpiter em Câncer favorece gestações físicas e emocionais. Pode indicar nascimentos de filhos, projetos, vocações e também a gestação de um novo ciclo afetivo. Projetos ligados à infância, cuidado, nutrição, saúde feminina, psicologia, educação e espiritualidade ganham força e prosperidade. No lar e nas raízes, há expansão emocional e reconexão ancestral. Esse trânsito favorece mudanças de casa, reconstruções familiares, retornos simbólicos ao passado. É um período propício para curar memórias, fortalecer vínculos, criar novos laços de pertencimento. O lar se torna um tema central. Como construí-lo por dentro e por fora? E na escuta espiritual e sensível, a fé muda de tom. Deixa de ser teórica, como era aqui em Gêmeos, e passa a ser intuitiva, compassiva, viva. A espiritualidade ganha corpo através de rituais, práticas de cuidado, sabedorias ancestrais, oráculos e reconexão com a linhagem familiar. A empatia se torna o caminho de expansão. O crescimento se mede pela capacidade de ouvir, acolher e proteger. E nesse mesmo dia, Mercúrio em Câncer faz uma quadratura com Saturno e Netuno em Áries. Mercúrio recém-ingressa em Câncer traz a mente para o reino da memória, do afeto, da escuta anterior. Mas logo ao chegar aqui nesse signo, encontra dois guardiões à sua frente. Saturno em Áries, que exige ação responsável, rigor diante da emoção, falando que não basta sentir, é preciso decidir. E Netuno em Áries embriaga o impulso com promessas vagas e sonhos impacientes. Agir sem pensar, acreditar sem checar, o dilema aqui é intenso. Proteger-se demais ou acreditar demais? Calar por medo ou falar sem clareza? Aqui a mente se vê entre a rigidez da realidade e a névoa da fantasia. O risco é a paralisia emocional ou o auto-engano. Mercúrio em Câncer representa o pensamento sensível, empático, intuitivo e subjetivo. Saturno aqui em Áries impõe limites, estrutura e obrigações, mas com pressa e dureza. E Netuno em Áries dissolve fronteiras, distorce percepções, especialmente quando há essa impulsividade emocional. As duas quadraturas simultâneas indicam um momento em que a comunicação pode estar tensa, emocionalmente retraída ou confusa. Há medo de errar, dificuldade de nomear o que se sente, risco de criar narrativas distorcidas para poder lidar com o desconforto. Então, internamente, a gente experiencia vozes internas conflitantes. Uma pede contenção, a outra quer escapar. Há uma sensação de bloqueio mental, insegurança para dizer o que sente, pensamentos carregados de culpa, dúvida ou medo de exposição emocional. Na comunicação, há o risco de mal-entendidos, silêncios defensivos, frases malditas ou mal compreendidas, tendência de interpretar tudo de forma subjetiva, risco de se calar por medo de ser rejeitado ou falar demais buscando validação. No cotidiano, há uma dificuldade em se expressar com clareza em reuniões, negociações, conversas íntimas. E no dia 11 temos Lua cheia em Sagitário. É o ápice de um ciclo iniciado na curiosidade geminiana, aquela que quer saber, perguntar, falar, aprender. E agora essa busca encontra o seu contraponto, o sentido por trás da palavra, a verdade por trás da pergunta. Mas o dilema é inevitável. O que eu aprendi aqui, né, a partir da Lua Nova em Gêmeos, ampliou a minha visão
ou só alimento a dúvida? Eu estou pronta para assumir um sentido maior ou ainda estou colecionando certezas provisórias? Gêmeos coleta informações. Sagitário quer rumo, propósito. E nessa lua cheia, o saber precisa sair da teoria e se tornar visão de mundo. Essa lua cheia pode ser expansiva, libertadora, inspiradora ou inflamada, dogmática, arrogante. Tudo depende de como lidamos com o desejo de saber ensinar. Internamente é um confronto entre o que você diz e o que você realmente acredita. Revelações sobre o seu sistema de crenças, sua fé, seu caminho pessoal de verdade. Emoções ligadas à liberdade, justiça e expressão da alma se tornam visíveis. Na linguagem e nas relações, podemos experienciar conversas profundas, desentendimentos filosóficos, confrontos de valores, viagens físicas ou mentais ganham sentido ou mostram o que não pode mais continuar. Verdades guardadas vêm à tona e palavras se tornam visões ou feridas. E na espiritualidade e missão, há uma reavaliação de crenças, de práticas espirituais, ideologias e caminhos de sabedoria. É tempo de alinhar o que você comunica com o que você ensina com a própria vida. E no dia 13, o Sol em Gêmeos faz uma quadratura com o nó do norte em Peixes. O Sol representa o centro da identidade, a consciência que brilha no presente. E ao formar uma quadratura com o nó do norte, que é o símbolo do caminho evolutivo, da direção kármica e do destino em aberto, surge um dilema profundo. O que eu penso que sou pode não estar alinhado com quem estou me tornando. O Sol em Gêmeos quer compreender, racionalizar, nomear. E o nó do norte em Peixes aponta para o abandono da necessidade de controle lógico, em favor da confiança sensível, da entrega ao invisível. A atenção é clara. Pensar ou intuir? Explicar ou se render? Essa quadratura revela um conflito entre a mente que explica e a alma que sente sem palavras. A quadratura aponta para um ponto de crise de identidade com função evolutiva. Algo que acreditávamos ser estável em nós, uma ideia, um discurso, uma forma de ver o mundo, pode estar bloqueando o próximo passo do destino. Internamente, há uma crise de sentido. O que me parecia claro agora se mostra insuficiente. Perceber que o intelecto já não resolve o que é existencial. É um momento de questionamento profundo sobre o próprio caminho, vocação, propósito. Na vida prática, a gente pode experienciar um desalinhamento entre escolhas racionais e intuições sutis. É um convite simbólico para abandonar o excesso de explicação e entrar no campo da escuta, da oração, da arte, da contemplação. Esse aspecto convida ao desapego de certezas mentais para que o verdadeiro aprendizado da alma possa emergir. E no dia 15, Marte em Leão quadra Urano em Touro. Marte é o planeta da ação direta, da coragem, do impulso que avança. E Urano é o princípio da quebra, da surpresa, do relâmpago que rompe estruturas. Quando esses dois se confrontam em quadratura, o céu nos coloca diante de uma tensão explosiva. O desejo de autoafirmação se choca com uma força que exige mudança abrupta. O dilema é entre agir com orgulho e estabilidade, porque Marte em Leão deseja controlar a cena, brilhar, liberar, e ser forçada a mudar repentinamente de rota, porque Urano em Touro derruba o que parece seguro. É o conflito entre a vontade e o imprevisível, entre o ego que comanda e a vida que escapa do script, do controle. Marte aqui em Leão representa ação com teatralidade, vontade de ser visto, impulsividade regida pela necessidade de validação. E Urano em Touro rompe as estruturas fixas ligadas ao corpo, ao valor, à segurança e à resistência à mudança. A quadratura entre eles é um corte no que parecia sólido. Pode haver explosões emocionais, rupturas súbitas em relações, ações impensadas ou viradas de rota inesperadas, mas também pode representar um ato de libertação corajosa de algo que já nos aprisionava. Internamente, há agitação, impaciência, urgência de se libertar de padrões ou papéis sociais limitantes, o desejo de romper com figuras de autoridade ou papéis que exigiam submissão, raiva, frustração diante de limites impostos por estruturas rígidas, sejam elas familiares, sociais ou institucionais. E no corpo e no cotidiano, há um risco de acidentes ou rompantes físicos devido à impulsividade, quebras materiais, como em tecnologia, eletricidade, estrutura doméstica, ou emocionais nas relações, contratos, lealdades.
atos de coragem repentina que trazem libertação, mas pedem discernimento para não ferir. E na coletividade podemos experienciar tensões sociais, protestos, colapsos institucionais ou movimentos de ruptura coletiva contra velhas ordens de poder. No dia 17, Marte entra em Virgem. Depois da chama da autoafirmação, Marte pisa na terra detalhista de Virgem. A ação, que antes era motivada por orgulho e visibilidade, agora precisa de método, discrição e resultado. O dilema é claro. Como continuar agindo com potência sem pressa, sem glamour, sem aplauso? Como transformar impulso em eficiência? Como fazer da força um instrumento de cura? Esse aqui é o Marte que afina o machado antes de cortar, que organiza, repara, otimiza, mas também pode se tornar crítico, ansioso, obcecado pelo erro. A coragem aqui está no ato de servir, ajustar e sustentar o que importa. Marte aqui atua com discrição, inteligência prática e senso de aperfeiçoamento. É o momento de limpar os rastros deixados pelas ações impensadas, reparar danos, criar estratégias, ajustar rotinas e tornar cada gesto funcional. Internamente, a gente pode experienciar um desejo de consertar a nós mesmos e aos outros, com foco, mas risco de autocrítica excessiva. Há um impulso para reorganizar a vida, colocar ordem no corpo, no trabalho, na rotina. É uma ação que se expressa através do serviço, do cuidado prático e da atenção com um detalhe. No cotidiano e no trabalho, é uma excelente fase para produtividade, para resolver pendências, cuidar da saúde, revisar hábitos e ser mais eficaz. É uma boa fase para cortar excessos, aplicar energia em tarefas úteis, operar com discrição, mas cuidado com o ativismo ansioso, fazer demais, cobrar demais e se esgotar em nome da eficiência. E no dia 18, a Lua entra no seu quarto minguante no signo de Peixes. Depois de tantos pensamentos, palavras, aprendizados e rupturas, a Lua mergulha em Peixes no seu último quarto, formando um ângulo de crise e desapego com o Sol em Gêmeos. A mente quer entender, mas o coração quer silêncio. A tensão aqui é entre a explicação e a entrega, entre o dizer e o sentir, entre o que a mente tenta costurar e o que a alma já quer dissolver. O dilema se dá no invisível. Como encerrar algo que não se vê, mas se pressente? Como descansar da ansiedade mental sem se perder na confusão emocional? É um momento propício para processos de perdão, recolhimento, espiritualidade, arte, ritual, sono, meditação e aceitação do que escapa ao controle. Internamente, há uma sensação de esgotamento mental, uma necessidade de silêncio, de descanso psíquico. Podemos experienciar intuições vívidas, sonhos com mensagens simbólicas, memórias aflorando, um desejo de isolamento ou dissolução de padrões emocionais antigos. Na vida cotidiana, há um encerramento de ciclos sutis, relações que se afastam sem explicação, ideias que perdem força, vontades que evaporam. Evite decisões práticas importantes nesse dia. Tudo está poroso, simbólico, em transição. E o último aspecto importante da temporada geminiana é justamente Júpiter, que está no signo de Câncer, fazendo uma quadratura com Netuno em Áries. Esse é um confronto entre dois arquétipos de fé, mas com naturezas muito diferentes. Júpiter em Câncer quer proteger, nutrir, crescer pelo cuidado. Ele amplia a sensibilidade e oferece confiança através do vínculo e da raiz. Já Netuno em Áries dissolve limites com ímpeto e fantasia, movido pela urgência de transcendência sem escuta, pela ação sem discernimento. Júpiter em Câncer está exaltado. Ele atua com generosidade emocional, com foco no cuidado, na proteção, na família, nos vínculos profundos. Já Netuno em Áries é uma presença rara, ainda recente, e traz uma névoa mística ao signo da ação, podendo criar ímpetos messiânicos, fantasias de heroísmo, fuga da escuta em nome de ideais irreais. A quadratura entre eles representa uma confusão simbólica entre fé, impulso e idealização, ao risco de se enganar emocionalmente ou de projetar expectativas espirituais em pessoas, causas ou decisões impulsivas. Gêmeos não veio para te dar respostas prontas, veio para te ensinar a perguntar melhor.
Essa temporada não vai te poupar do conflito entre o que você diz e o que você realmente acredita. Mas se você tiver coragem de escutar com presença, até o que parece ruído pode virar sinal. Que esse ciclo te traga a leveza com sentido e que cada palavra dita nasça de um silêncio honesto.